casa, né? No caso com título, escritura definitivo, o único imóvel que eu tenho. E desde 2005, que como meu filho tinha passado no IFAM, foi morar em Manaus, e a minha filha também, e eu estava morando na estrada, trabalhando na escola Manápolis como gestora, então o imóvel estava desocupado, né? Nesse processo de desocupação do imóvel, no caso, como ele estava vazio, o vereador Chico Linha veio até mim e perguntou se eu não gostaria de alugá-lo, né, para a prefeitura, porque estava com a intenção, tinha um bairro novo, de fazer a UBS para atender a população aqui em cima. E eu prontamente, seria uma maneira de ajudar meus filhos que estavam morando em Manaus, né, seria uma renda extra, então por isso resolvi alugar para o prefeito Anderson de Souza. E assim foi durante todo o seu mandato, com todos os pagamentos em dias normais. Depois veio o Fúvio. Eu não queria mais alugar a casa, porque até então não tinha passado por nenhuma reforma na época. E aí ele disse que não, no decorrer do mandato dele, ele iria, né, adequar o imóvel para melhor atendimento da população e assim ia dar alguns retoques para que ela ficasse no estado de conservação boa. Então, no decorrer do mandato dele, pagou tudo direitinho, saiu, fez algumas alterações, inclusive até algumas alterações essas que estão me dando problemas hoje. Por quê? Porque o atual prefeito, no caso o doutor Ricardo, se apropriou disso, né, desse abuso de poder, porque quando ele entrou em 2013, não me chamou para nenhuma conversa, depois de vários dias, vários meses tentando falar com ele, com a sua assessoria, nenhum retorno foi dado. Tive dois apenas, pela Samara, né, no caso, que era assessora dele, não sei se ainda é hoje, que disse que eles tinham sim intenção de alugar o prédio, mas ficou nisso. E se apropriaram do prédio, abuso de poder, passei por várias situações muito difíceis com a gestão atual, muita perseguição mesmo da parte do atual prefeito, no caso. E no final de 2013, através do secretário Carlos, consegui receber 2 meses em dezembro, cada valor de R$ 1.800 debitado em conta corrente, no caso que a responsável até então é a minha filha, Lana Vanessa, né? Então foi debitado na conta dela 2 meses no valor de R$ 1.800 cada. Isso em 2013, ficando 10 meses sem pagar. Quando foi em 2014, passou-se o ano, tentamos novamente falar com o Carlos, com um prefeito, e nenhum acordo foi fechado. E eu passei, então, com isso, falei com a minha advogada, a doutora Vera, e ela entrou com um pedido de despejo no dia 16 de outubro. E estamos aí na justiça requerendo o imóvel, né, o pagamento de todos os aluguéis atrasados e uma indenização por danos morais, perseguição política, abuso de poder e apropriação indébita. Até porque se ele fosse uma pessoa de caráter, ele tinha me chamado. Professor, olha, eu estou com este problema referente ao seu imóvel. O antigo prefeito Fúvio Pinto fez algumas reformas inadequadas na sua casa que não eram para ter sido. Então, com isso, vou passar por algum processo. Até porque eu acho que a culpa não é minha. Eu aluguei o imóvel. Desde quando eu aluguei este imóvel para a prefeitura, então empresa no caso, eu nunca entrei aqui. Eu entrei esse ano, que foi justamente para tirar as fotos para levar para o Ministério Público em Manaus, quando foi para denunciar o abuso de poder dele, do atual prefeito. Então, quer dizer, que pessoa íntegra é essa? Que se acha dono do que não é seu, que ganhou uma eleição, tá entendendo? Em vez de agregar, não, faz o quê? Confusão, perseguição em cima das pessoas, até porque eu nem o conheço, nem ele a mim, mas eu sou a dona do imóvel, tá entendendo? Então ele tinha que chegar até mim, né, e conversar, professor, olha, quem tem que pagar isso não sou eu aluguei o prédio, é o ex-prefeito. Se a justiça tem que cobrar, é do senhor Fúvio Pinto. Se ele sabia, como gestor público, entender a legislação pública, que ele não poderia usar nenhum benefício que fosse irregular no prédio, ele não era para ele ter usado. Eu nem sabia, eu já fiquei sabendo agora, através de uma questão que foi colocada no Face, e ele disse, o atual prefeito veio esclarecer, no mínimo, que foi usado dinheiro da saúde que não era para ter sido usado. Quer dizer, essa situação não tinha chegado até mim. Como é que eu vou saber se eu apenas aluguei o prédio?
Eles é que tem que saber como gestores, então não tem que ser cobrado de mim como dona do imóvel, tem que ser cobrado na justiça do ex-prefeito. Que ele venda um bem, que ele venda um carro, mas que ele pague o que ele deve. Não da minha parte. E até porque eu não sei nem o valor dessa reforma que foi feita. Tá entendendo? Tu não assinou? Tu assinou alguma coisa? Não, não assinei nada, não tenho nada assinado referente a qualquer reforma dessa casa. E outra coisa, todo mundo, colegas meus, Lúcia, tu vê a tua casa tá chovendo mais dentro do que fora, o telhado tá para cair, as paredes estão todas sujas. Vamos olhar aqui um pouco. Eu quero filmar como é que tá a casa, né? Quero filmar, quero que olhe. Não tem uma lixeira apropriada para um posto de saúde, isso aqui, que é feridas. É uma questão totalmente fora do contexto mesmo. Do jeito que eu deixei este lado do prédio, que ela não estava nem embuçada, do mesmo jeito está, sem embuço, sem nada, no cerrado, não fazem a limpeza, ainda querem me cobrar o quê? Que eu pague pelo um erro de uma gestão anterior? A casa toda. Pode explicar. Isso aqui todinho, ela já era a minha casa, normal. Até aqui, ó. O final da minha casa é até aqui, ó. Até aqui, daqui pra lá, já era minha casa. Nova minha casa. Minha, pode filmar aqui em cima. Aqui em cima, nessa parte aqui, minha. Aqui, ó. Minha casa. Daqui pro final do terreno, que foi que ele mexeu. Tá entendendo? O Fúvio. Isso eu vou fazer uma pequena reforma, né, para melhor atendimento. Então, quando eu me atendei, ele já tinha usado todo o restinho do terreno que tinha, sem minha autorização. No caso, tinha a fossa, tinha umas bananeiras originais, banana comprida e maçã, que eu fiquei bem chateada quando eu vi que ele tinha usado todo o resto do terreno. Esse muro aqui foi a vizinha que fez comigo, aquele ali foi a vizinha fui eu. Aquele de lá fui eu. Então, quer dizer, ele fez esse pedacinho aqui, ó. Agora, eles colocam milhões, né? Geralmente, notas frias que mais tem, né? Eles colocam milhões em um pedacinho. Mas a minha casa que eu fiz é daqui pra lá. Ele fez esse pedacinho aqui. Então, que seja pago, não por mim, por quem fez algo errado. Porque eu tenho certeza que justiça existe. E a justiça é para quem precisa, não para quem é bandido, nem para quem é caloteiro, mas para quem realmente é honesto e precisa da justiça. Porque passa meus filhos 2 anos que este prefeito está, esse doutor Ricardo, fazem 2 anos que meus filhos estão terminando a faculdade. Esse dinheiro era para ajudar os meus filhos em Manaus, na faculdade deles, que o Diego faz o FON em Alana UEA, ainda bem que é pública, tá entendendo? Imagine se fosse particular. Com que dinheiro eu ia ajudar? Se aqui era um dinheiro exclusivo para ajudar os meus filhos na faculdade de Manaus, passando necessidade, andando de ônibus, às vezes precisando de um computador para fazer um trabalho de faculdade, se deslocando, comendo, se alimentando mal, não tendo dinheiro para trabalho, tem que estar pedindo do meu pai que ajuda a minha filha, e meu filho ainda do avôzinho dele lá também, com o pai. Então, quer dizer, é uma situação muito difícil. E eu sendo ainda obrigada a morar, no caso, não que eu não ame minha mãe, adoro minha mãe demais, sempre me deu apoio nas piores situações e nas boas também, mas estou sendo obrigada a morar com a minha mãe numa casinha de madeira, que a nossa casinha está para cair, que ela está construindo ao lado, onde eu poderia ajudá-la a terminar as grades. Ela está morando numa casa boa dela e nós estamos numa casa para cair, porque este senhor, que se chama uma pessoa íntegra, que ele não é íntegro, ele não é. Para mim ele é um ladrão. Para mim ladrão é aquele que usurpa o que não é seu. Então para mim ele é um ladrão, ele é um corrupto, porque ele não foi honesto, ele não foi homem para me chamar. Professora, a situação da sua casa é assim, assim, assim. Se passaram 2 anos do mandato dele, está no 3º ano, e ele nunca teve a coragem, a cara de me chamar peito a peito. Às vezes que eu fui no gabinete, às vezes que eu fui na finança, dizer: professora, eu quero conversar sobre a sua casa. A situação da sua casa é assim, mas eles são tão bandidos que ainda se unem uns aos outros, brigam, falam mal uns dos outros políticos, e no outro dia estão comendo no mesmo prato. E quem é que sofre as consequências?
é que realmente são as pessoas boas de caráter, porque eu nunca fui na prefeitura pedir nada de graça que me desse, a não ser com o meu trabalho, porque eu como professora, trabalhei muito pelo esse município, sou uma pessoa respeitada pelo meu trabalho, pelo meu caráter, pela criação dos meus filhos. Eu quero ver alguém que diga assim, a professora Luciana é isso, ou é aquilo, ou ela fez algo errado para prejudicar quem quer que seja aqui nesse município. Falou mal de foca, vive nisso. Não, eu tenho a minha vida, eu cuido da minha vida, da educação dos meus filhos, eu trabalho 3 horários para criar os meus filhos, para ter a minha vida, uma vida digna de respeito, para poder oferecer o melhor para eles, do pão, a maçã, a uva. Mas ultimamente isso não está acontecendo. Por quê? Porque tem certas pessoas que quando chegam ao poder, acham que são deuses, acham que pode fazer o que quiser com os outros, pisar no mais fracos. Eu sou testemunha, eu trabalho aqui à noite na escola Gilberto Mestrinho e eu vi muitas alunas minhas que eram garis passar de 2, 3 meses sem receber, sendo demitida, sendo humilhadas. Meus colegas professores, os seletivos e contratos, aí tudo com salário atrasado, sendo pisado, tendo que aceitar, porque não tem outra opção a não ser aceitar o que está caindo por eles, a migalha que ele está dando, porque não são concursados. Então ficam presos a uma gestão incompetente, uma gestão irresponsável. E quem sofre com isso são as crianças, são as famílias de bem aqui do nosso município. Quero muito que a justiça seja justa e tome as devidas providências, porque um homem que nem este, que não é nem do nosso município, que se diz que veio ajudar, enganou todo, porque eu vejo que este homem, esse cidadão Ricardo aí, ele enganou o povo de Rio Preto. O povo de Rio Preto foi enganado, porque o que ele prometia era melhorias, prometia as coisas boas, que a abocanhada estava grande pelos gestores anteriores. E o que ele está fazendo com o nosso município? Porque nós moramos aqui, nós vamos ficar aqui, os meus filhos estudaram em escola pública aqui no município desde criança, desde o prezinho, e hoje estão em faculdades públicas, 3, 4 faculdades, passando em mestrado. Quer dizer, a educação aqui do município é boa, nós temos bons profissionais competentes aqui dentro da área da educação, mas o que ele faz com maus salários, pagamentos atrasados, faz todos os nossos colegas professores ir procurarem onde Manaus, outros municípios, todos com formação, tá vendo? Então o que é isso, gente? A população tem que se pronunciar, a justiça precisa se pronunciar referente a isso. E os nossos vereadores, por que não se pronunciam? Por que eles estão fazendo nada? Porque o que a gente sabe é que a maioria está vendido, a maioria tem sítio bem arrumado, que a maioria tem 2, 3 carros, que a maioria comprou casa de luxo, que a maioria está viajando para Fortaleza, para o Rio de Janeiro, para Disneylândia, e o povo de Rio Preto passando o quê? Fome, na miséria. Porque nem eu que trabalho 3 horários, não ganho ruim não, mas 3 horários, não consigo comprar uma moto, tá entendendo? Não consigo comprar um outro imóvel. No máximo eu estou conseguindo ajudar os meus filhos a terminar suas faculdades. Então eu quero aqui, sinceramente, pedir que a justiça tome as providências cabíveis referente não só à minha situação, que veja com carinho a situação da minha casa, mas ao nosso município, aos nossos colegas professores, a todos os funcionários da prefeitura e ao Rio Preto em geral, que olhe com carinho, que tire esse cidadão, porque ele não merece nos representar como gestor do nosso município. Rio Preto está andando para trás que nem caranguejo. Se ontem já teve dias melhores, hoje está muito difícil a situação do Rio Preto. E nós apelamos para que a justiça do nosso país, a justiça do nosso estado, do nosso município, tome as devidas providências. Obrigada.